Vamos então iniciar mais uma escola bíblica. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu maravilhoso Jesus Cristo. Esta manhã, ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha nos abençoar com a Tua presença. Perdoa, Deus, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, meu Deus. Que não haja, Deus, nenhuma raiz de amargura, meu Deus. Nada, Deus, que impeça a gente, Deus, de poder ouvir a Tua palavra, de poder escutar e realmente viver o que o Senhor tem para nós, meu Deus. Nós possamos ter o coração aberto, a mente transformada, Deus, para não só receber, mas aceitar o que o Senhor tem para nós. Que nada, Deus, que seja falado aqui possa vir do homem, meu Deus, mas que tudo, Deus, seja do Teu trono para a Tua igreja. Que o Senhor possa nos ensinar, meu Deus, nesta manhã, e que possamos ver o sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Prendeu. Vou colocar esse microfone aqui. Bom, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre declaração de fé cristã. Declaração de fé cristã. Uma coisa que parece ser muito simples, muito boba, mas a gente vê muita heresia entrando na igreja por causa da pessoa não ter uma firme declaração do que é realmente uma fé cristã. O que é realmente ser cristão, o que é realmente o cristianismo e o que é declarar-se como cristão. Tem uns fundamentos na nossa vida que devem ser observados, porque a gente vê muita heresia, é igual na Bíblia quando Paulo vem, ele começa a dizer o seguinte, que algumas, ele rebate, ele faz uma carta à igreja, rebatendo que algumas pessoas estavam dizendo que não havia ressurreição de mortos. E Paulo diz, então, para que serve o que nós estamos pregando? Porque se Jesus Cristo não ressuscitou, então para que serve? Como vocês são cristãos se vocês dizem que não há ressurreição dos mortos e vocês estão pregando sobre um morto que ressuscitou? Já que se não há ressurreição, então por que nós vamos pregar? Por que nós ainda vamos falar de Cristo? Se não há realmente ressurreição. Isso é uma coisa que está começando a entrar na igreja. Pessoas dizendo que não tinha ressurreição, outras dizendo que a ressurreição dos mortos já tinha acontecido, que aquela coisa... Isso é um problema. Quando a gente não sabe o fundamento que vem a fé cristã. Quando não temos realmente uma declaração de fé. Para a gente não deixar que essas coisas comecem a entrar na igreja, e não só entrar na igreja, mas entrar no nosso coração e tirar realmente o foco do que é o cristianismo. Primeira coisa, eu já vi demais pessoas rebaterem, é dizer que a Bíblia não está correta. É dizer que o homem mexeu na Bíblia, que o homem fez isso, que aquela coisa arada toda. Primeira coisa que nós vamos aqui, nós cremos na inspiração verbal e plena de todo o cânon, aceito das Escrituras como originalmente dado. As Escrituras são infalíveis, inerrantes e autoridade final para todas as questões de fé e conduta. Primeira coisa nossa, a Bíblia, a nossa regra de fé. Eu vi algo muito interessante esse final de semana, que um rapaz vai falar da Bíblia, ele chama a Bíblia de manual do fabricante. Mas você não entendeu, não? Manual do fabricante, por quê? Isso aqui é um manual. Se nós somos cristãos, nós acreditamos que nós fomos criados por Deus, o único Deus verdadeiro. Então esse é o manual do fabricante, né? Esse aqui é a conduta que a gente tem que viver. Primeiro versículo que nós vamos ver hoje se encontra em 2 Timóteo 3:16. Segunda Timóteo 3, verso 16. Eu vou estar sempre aplicando as lições bem devagar, bem tranquilamente, porque no final, né, o importante
é a gente levar realmente conhecimento para casa. Você poder chegar em casa e conferir as Escrituras. Você poder chegar em casa e realmente ver se realmente tudo que está falando está correto. A Bíblia fala que a gente deve provar os Espíritos para ver se realmente são de Deus. Ou seja, você deve realmente olhar a Bíblia, pedir direção do Espírito Santo para saber se realmente aquilo é de Deus, se aquilo vem de Deus para a sua vida. A gente não deve ser levado por qualquer vento de doutrina, mas sim a gente deve examinar realmente a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, verso 16 diz assim: toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Está dizendo que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então aqui para nós já derruba aquela tese de que o homem mexeu na Bíblia, o homem fez isso, aquela coisa, a Bíblia foi feita por mão de homem, não sei o quê, mas ela foi inspirada divinamente por Deus. Quando a gente diz que a gente não acredita na Bíblia, você pode então largar o cristianismo, sabe por quê? Porque isso aqui é o testamento de Cristo. Desde antes de que Cristo colocasse o pé aqui nessa terra, como se diz, em forma de homem, essa Bíblia aqui já falava do Messias, já falava do Cristo. Isso aqui é o testamento, e quando Jesus morre, ele fala: o testamento não tem poder enquanto o testador ainda está vivo. Ele precisa morrer para o testamento vir. Isso aqui é o testamento, é onde fala de Cristo. E as pessoas querem acreditar que creem realmente em Jesus, mas não creem na sua palavra que testifica de Jesus. Então a nossa Bíblia, sim, ela é o que fundamenta a nossa fé. É o nosso manual para viver, sim. É onde fala do nosso Deus, é onde nós encontramos o verdadeiro fato sobre o nosso Deus, sobre a nossa criação. 2 Coríntios 2:13. Segunda não, perdão, 1 Coríntios 2:13. Coríntios 2:13 diz assim, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ou seja, nós aqui homens, porque olha que ele diz no 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nossa Bíblia é um livro espiritual, ela é discernido espiritualmente. Não adianta você pegar a Bíblia e achar que o seu conhecimento carnal vai te levar a algum lugar aqui, não. Por isso que o povo não pode compreender as coisas de Deus. A gente vê muito as pessoas falar assim que Satanás conhece a Bíblia. Satanás pode conhecer o que está escrito, porque ele fala com Jesus. Quando ele tenta Jesus, ele fala com Jesus sobre versículos que estavam escritos nas Escrituras. Mas ele não compreende, porque Deus fala com ele: afasta-te de mim, Satanás, porque você só conhece as coisas dos homens, você não conhece as coisas de Deus. A Bíblia ela é espiritual, e a pessoa quando diz que a Bíblia está errada, ela já está fora da sua própria declaração de fé. Porque como ela vai entender mais de Cristo do que a Bíblia que foi escrita há 2000 anos atrás? Ou mais,
tem textos muito mais antigos. Mas Jesus veio há mais de 2000 anos atrás. E ele foi, e já era escrito deles, continuou com os apóstolos da Escritura de Jesus. Falando sobre Jesus, falando sobre as coisas futuras. Como o homem que nasceu agora vai entender mais do que aquela época para dizer que a Bíblia está errada. A Bíblia nunca está errada. O fundamento cristão é nós entender que o testamento de Deus, o manual do fabricante, assim como você quiser chamar, mas a Escritura ela é inerrante e ela é inspirada por Deus. Escrita sim por mão de homens, mas sim inspirada por Deus. Toda Escritura, como a Bíblia diz, ela é inspirada por Deus. Amém? Segundo tópico, nós cremos no Deus eterno, que a si mesmo se revelou como único Deus, existente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, distinguíveis, mas indivisíveis. Isso aqui é uma coisa muito complicada, que eu não vou, só vou dar, isso aqui é um fundamento da fé cristã, não vou falar muito sobre isso aqui, porque isso aqui é uma aula para a pessoa ficar 1, 2 meses entendendo sobre isso, sobre a Trindade. Nós somos monoteístas, mas há teólogos fora do cristianismo que acreditam que nós não somos monoteístas, que nós somos politeístas por causa da Trindade, né? De que eles acham que Deus se manifestou em 3 formas, que Deus não é um só para nós. Como eu digo, quem entende isso é só quem é espiritual. Uma coisa simples que eu explico às vezes para a pessoa poder entender o seguinte: o homem ele é feito de corpo, alma e espírito, não é? Nós temos corpo, nós temos alma, nós temos espírito. Mas nós somos diferenciado? Não. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos um. O nosso Deus, ele se manifestou a nós de 3 formas. Ah, mas Jesus não era Deus, não. Deus está presente em todo lugar. Como que a gente pode dizer que Deus não pode se manifestar em 3 formas? Então eu não vou explicar isso aqui, porque isso aqui é uma aula muito grande. Eu acho uma coisa pegada minuciosamente para poder explicar sobre a Trindade. Uma aula que talvez até eu nem esteja tão preparado para poder passar. Mas podem escrever, e é provado. Nós cremos no Deus eterno, que a si mesmo se revelou como o único Deus existente em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Criador, Deus Filho, o Salvador, e Deus Espírito Santo, é o regenerador. O Espírito Santo é quem nos regenera. Ele se manifestou de 3 formas, mas ele é o único Deus. Vamos encontrar em Mateus 28, verso 19. Mateus 28. Mateus 28, verso 19. Isso aqui é uma declaração que você não pode voltar atrás. Que Deus é um só. Porque senão você vai fazer igual às outras religiões, que dizem que Jesus é apenas um profeta, o Espírito Santo de Deus é apenas uma força. Por isso que isso é uma aula muito extensa para ser explicado em poucos versículos. Isso é uma coisa muito bem criada, muito bem planejada para poder explicar e para todos nós podermos entender sobre o que isso diz. E nós somos monoteístas, nós temos apenas um Deus. Politeístas são aquelas pessoas que aceitam vários deuses, que têm vários deuses como a sua cultura. Nós somos monoteístas, nós só existe um Deus. E acreditamos no Deus Criador, que enviou o seu Filho, mas que Jesus Cristo é Deus, 100% Deus. Aqui, Mateus 28, verso 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus.
2 Coríntios 13, verso 14. Segunda Coríntios 13, verso 14. Mas tem. A Bíblia de vocês, você faz tanto. É porque, você lembra uma vez leu também a sua inteira? É porque a sua está tudo no 13, leu o versículo 13. Você lembra um dia também que aconteceu isso? Em vez de pôr o versículo 14, foi tudo no 13. A minha tem até o 13. 13, 14. A minha tem até 14, mas o seu versículo 14 está no seu 13. Beleza. Isso. Então, e a presença do Espírito Santo. Eu tenho que escrever aqui. Isso, é o versículo 14. Eu lembro que aconteceu isso, sabe? Eu lembro mesmo, você falando agora, eu lembro. É porque o versículo 14 nosso é o 13 seu. Todo mundo conseguiu achar aí? Alguns é 13, 13 e outros é 13, 14. É porque está no 13 o dela. Isso aí realmente é um erro, porque o aplicativo do celular também aqui, ele não tem o versículo 14. Vai da versão, se você trocar a versão lá, coloca na nova versão internacional, vai ter. A versão tem versão. A minha Bíblia aqui, ele tem. A minha também tem. Tem o versículo 14, sim. Eu vou ler aqui. Qual que é a sua? Ele está no 13. Ele está no 13? A sua então tem. Tá junto. Ele está junto, é porque simplesmente não houve essa divisão, né? Mas eu vou ler aqui, vocês vão conseguir ver aí na Bíblia de vocês aí, ó. Aí tem. Aqui, ó. 2 Coríntios 13, verso 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos vocês. Alguém leu ela como 13? Está no 13, tá vendo? É só apenas um erro de divisão. Na corrigida está no 13. Entendeu? É só um erro de divisão, assim, da escritura. Mas é a mesma coisa. A diferença é que só não foi dividido. No meu aplicativo aqui também não tem. Ele está como versículo 13. É que se eu ler aqui 2 Coríntios 13, 13, eu vou achar esse versículo. Mas a minha está aqui, ó. A minha Bíblia é 2 Coríntios 13, verso 14. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Tá, mas essa tradução sua aí no 13, o que fala? Porque aí vai sair de... A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. Na que nós temos 14, a 13 fala assim: todos os santos lhes enviam saudações. A 13 está igual você falou. É por causa disso mesmo, é só a edição. Só a edição. É só uma diferença de edição de Bíblia, entendeu? Isso. Aí todos os santos lhe enviam saudações, você não. É o versículo 13, então Deus pulou. Então, o meu aqui está no 13. Aqui, ó. O aplicativo está no 13. Não tem o versículo 14 no aplicativo também. É só uma diferença de edição. Não, é porque falta um versículo. Na nossa, que tem o 14, nós temos um versículo a mais que esse. O versículo 13 nosso fala o seguinte: todos os santos lhe enviam saudações. Aí então, eles não têm. Você pode ver que no seu aplicativo também. O meu aplicativo está no 12. Está no 12. É só uma diferença de edição de Bíblia. É porque tem pontos do santos no salmo. 12. Está no 12. Ah, tá. É porque eu sou aqui o 12 e 13. Por isso que eu estou dizendo para vocês, é só uma diferença de edição. A Bíblia está completa da mesma forma. Estão rendendo muito assunto. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele está falando aqui, ó, é só uma questão de colocar uma divisão aqui, ó. Na palavra aqui no texto, na Bíblia escrita, o versículo 12 diz aqui, ó: cumprimentai-vos uns aos outros com um beijo santo, essa versão, que é o ósculo santo. Aí no próprio versículo 12 diz assim: todos os santos vos cumprimentam. Entendeu? Na outra versão colocaram: todos os santos vos cumprimentam, tá vendo? Lhe enviam, ou lhe cumprimentam, ou lhe enviam saudações, como 13 e 14, é só um número. A escrita é a mesma, não teve nenhuma alteração de escrita, só o número
que foi acrescentado no meio do versículo. Só na edição É, dela mesmo. exatamente. De editar. Agora falou, na NVI, na versão NVI, está o 13 e 14. Já na Almeida está escrito só o 13, entendeu? Mas a escrita, a palavra, não foi alterada em nada. Não tem nenhuma alteração da palavra. É só uma divisão. Só uma divisão que esse editor escreveu, entendeu? Isso aí a Bíblia está 100% da mesma maneira. Não mudou nada. É isso que eu estou tentando explicar. Continua a mesma edição. É só uma divisão que a editora fez, mas a palavra está igual. É tipo quando vocês pegam a tradução, a correção, e na outra correção as palavras são diferentes. Mas se você olhar no dicionário, as palavras vão ser as mesmas. Só que, porém, vão dar o mesmo sentido. Palavras diferentes com o mesmo sentido. A Bíblia continua sem nenhuma modificação. Eu só não gosto da linguagem de hoje. Parece que a gente não está lendo a Bíblia. Parece uma Bíblia diferente, mas Porque não. eu Mas ela estudei. é mais fácil de entender. Nossa, parece que eu não consigo, porque assim, desde pequena eu leio a Bíblia na versão Almeida, corrigida. Aí a hora que você vai ler a linguagem de hoje, parece que está lendo outra coisa, mas não é a Bíblia. Eu tenho lá em casa, Porque não vou na batizar. versão, a Bíblia, tem Bíblias na versão mais antiga, ela vai falar vinho. Na versão mais nova, ela vai tratar com cerveja. Tudo para o jovem entender que era uma bebida alcoólica, entendeu? Não mudou o negócio. De qualquer forma, o sentido está o mesmo, só que porém mudou as palavras. O que a Bíblia quer apresentar é que aquilo ali era uma bebida alcoólica, uma bebida para adultos, entendeu? Então, assim, é simplesmente essa modificação. Vai ter na Bíblia, como se diz, cada um escolhe. Eu leio todo tipo de Bíblia. Eu gosto de Bíblia, eu pego todo tipo. Essa daqui eu ganhei do Cássio. O Cássio mandou, ela é a versão internacional, mais antiga, entendeu? Eu gosto muito dela realmente. Ela me dá uma dificuldade a mais. Então eu gosto que a Bíblia esteja mais um pouco dificultosa nas palavras mesmo, para você poder caçar, para você perguntar ao Espírito Santo de Deus o que é aquilo, como funciona. Porque quando ela vem mastigada demais, aí você acaba assim, deixando de lado aquela pergunta para o Espírito Santo: o que é isso aqui, Deus? Eu gosto da intimidade com Deus quando eu leio a Bíblia. Eu gosto de estar sempre perguntando: Espírito Santo de Deus, o que significa isso? Ao invés de correr com as traduções mais facilitadas, eu prefiro ter relacionamento com meu Deus sobre as questões dificultosas e não correr na tradução do homem, entendeu? Então eu gosto de umas Bíblias mais complicadas mesmo, mas eu leio todo tipo de Bíblia. É a mesma coisa, se ela foi corrigida, entendeu? A gente temos aí só a diferença das editoras, amém? Vamos partir para o próximo texto, né? Mas como eu disse, né, como está dizendo aqui, toda a escritura, ela é sim inerrante, entendeu? E aqui nós estamos aqui falando sobre o Espírito Santo de Deus, falando sobre Deus, a Trindade de Deus, coisa que eu não vou dar uma aula sobre isso hoje, mas nós declaramos sim que essa Trindade, né, uma palavra que não tem na Bíblia, mas um termo cunhado para explicar a forma que Deus se manifestou a nós, mas nós cremos que nós temos um único Deus. Esse Deus se manifestou em três formas, mas não se divide. Não tem divisão em Deus. Deus é um só, entendeu? Só quero deixar esse termo que nós cremos no Deus eterno, que a si mesmo se revelou como único Deus existente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, mas um Deus só. Amém? Amém. Declaração de fé cristã, próximo tópico. Nós cremos na criação e queda do homem, como relato em Gênesis. Aqui vai entrar uma coisa que muda demais. As pessoas querem acrescentar coisas na Bíblia. Por isso que eu estou falando de declaração de fé cristã. Como diz o pastor está falando ali, falou com nós aqui, e tem pessoas que dizem que a cobra teve relação com Eva. Coisa que não tem na Bíblia. A nossa declaração, nós cremos na Bíblia, nós cremos no Gênesis, que está escrito na Bíblia. Tem gente que fica falando que Deus criou uma outra mulher, a primeira mulher era Lilith. Nunca existiu isso, a primeira mulher que foi criada foi Eva. Nós cremos simplesmente no que a Bíblia está dizendo. O que faz por fora não é da nossa fé cristã, não está no cânon. O que eles escreveram por fora lá é por fora. Por isso que eu falo, a nossa declaração de fé vai demonstrar sim
o que somos realmente, se nós realmente cremos na Bíblia, na fé, a nossa fé é em Cristo mesmo. Porque outras religiões ali, elas dizem que Cristo é um profeta e que o Espírito Santo é só um poder, só uma força. E não é isso que a nossa Bíblia nos traz aqui. Nossa Bíblia revela que Deus, ele se manifestou de 3 formas. Entendeu? Tem gente que vai diminuir Jesus Cristo, vai colocar o sábado, vai colocar os dias como maior que Cristo. E Cristo veio dizendo, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Entendeu? Então aqui está dizendo, nós vamos ler aqui, nós cremos na queda, aqui, na criação. Sim, pessoas dizem que a criação é história de carochinha, como a gente vê repórteres pensando, a criação de que teve uma arca de Noé, que Deus criou, que foi criado do barro, aquela coisa, e eles ficam chacotando. Sim, a nossa declaração de fé é essa, nós cremos num Deus que criou sim, nós do pó da terra, e criou homem e mulher, entendeu? Hoje é uma luta, para quê? Para eles tirarem versículos que falam sobre homossexualidade da Bíblia. Os camaradas querem fundar uma religião e influenciar na nossa. A nossa fé crê que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Nós cremos na criação e queda do homem como relatado em Gênesis. Nós cremos sim que Eva se comunicava com a cobra sim. De que forma? Só Deus sabe, entendeu? Mas nós não criticamos a Escritura. Nós procuramos entendê-la porque, como diz o versículo anterior, o que é espiritual é discernido espiritualmente. O que é carnal vai ser discernido carnal. Deus chega a falar na Bíblia, a Bíblia relata o seguinte, que o homem espiritual ele consegue discernir entre a direita e a sua esquerda. O carnal, ou o que não é espiritual, ele não consegue discernir isso. Quando Deus ele salva Nínive, Jonas não queria que Deus salvasse Nínive. Jonas queria que Nínive pagasse pela sua prostituição, pelos seus pecados. E Deus vira para Jonas e diz assim, eu vou punir um povo que não sabe discernir nem entre a sua mão direita, nem entre a sua esquerda. Sabe que Deus estava falando que eles não sabiam o que era uma mão, o que era a outra, não? Não, mas eles não tinham conhecimento do bem e do mal. O homem espiritual, ele sabe discernir o bem e o mal. O homem carnal, ele não sabe discernir nada. Por isso que a Bíblia é discernida espiritualmente. Nós não mudamos a Bíblia para o nosso entendimento. Nós procuramos intimidade com o Espírito Santo para entender a Escritura, não para mudá-la. A Bíblia é inerrante. Nós cremos no Gênesis como foi dito, como está escrito, que Deus criou homem, mulher, e Ele criou os animais. Isso. E os primeiros seres vivos foram Adão e Eva, os primeiros humanos criados pela mão de Deus. E Eva veio da onde? Foi tirada da costela sim de Adão. Essa é a nossa declaração de fé cristã. Qualquer um que dizer, Eva fez não sei o que com cobra, não sei o que, e não, para nós não serve de nada. A nossa fé cristã, nós não mudamos a Bíblia. Nós procuramos entendê-la. Nós precisamos o quê? De pedir ao Pai discernimento para entendê-la. Nós não mudamos nem uma vírgula. Pois Jesus mesmo disse, não será mudado. Eu não vim para mudar, nem aberrogar. Eu vim para fazer cumprir a lei. Não cairá um J da lei. Entendeu? Então, para a Bíblia, discernimentos dele, da cabeça dele. Qualquer coisa que fugir disso daqui, não está dentro da nossa fé cristã. O nosso livro de fé é esse aqui, e ele tem que ser respeitado, como diz em Romanos. Ela é autoridade sobre a nossa vida. Quer você queira, quer você não queira. Deus não está pedindo a opinião do homem. Ele deu a sua palavra e ponto final. Se você acredita nas coisas de Deus, amém. Se você não acredita, para Deus não faz a diferença. Deus, Ele é Deus. Ele não precisa do nosso consentimento, de nós interpretarmos com o nosso entendimento humano as coisas de Deus. Deus, Ele é perfeito e as coisas já foram criadas e simplesmente é isso. A Bíblia é a Bíblia e ponto final. Declaração de fé cristã. Aqui, Nós cremos na criação e queda do homem como relatado em Gênesis. Sim, nós cremos, sim, que Adão e Eva pecaram.
sua total depravação espiritual e incapacidade de alcançar a justiça divina. Nós, como temos na fé cristã, nós acreditamos sim que nós somos incapazes de alcançar a justiça divina. Caso contrário, nós não declaramos ser cristãos. Sabe por quê? Quando você acha que você é capaz de alcançar a justiça divina, você tira o sacrifício de Jesus, porque a palavra fala que Cristo veio porque nós sim somos incapazes de alcançar a justiça. Nós somos pecadores, nós caímos também, nós fizemos a semelhança do que Adão fez sim. E por isso, sem Jesus, ninguém será justificado. Jesus, a palavra de Deus vem falar que Jesus se entregou como sacerdote para a justificação, ele ressuscitou para justificar-nos dos nossos pecados. Se nós acreditarmos que nós temos sim, pelas nossas obras nós vamos chegar a Deus, que é as nossas obras que vamos nos salvar, nós não somos cristãos. Por isso que é importante a declaração de fé cristã. Eu não alcanço a justiça divina. Eu não alcanço. Jesus alcançou-la por mim. E é Jesus que me justifica. Caso contrário, eu não poderia entrar no céu. Caso contrário, eu não teria a minha vida renovada se eu não aceitar essa declaração, que Cristo morreu pelos meus pecados e pela morte de Cristo e sua ressurreição, eu sou justificado dos meus pecados que eu cometi anteriormente. Entendeu? Então a gente tende a tirar essas coisas. Parece as declarações de fé cristã, parece uma coisa tão simples, tão banal, tão boba. Mas a gente vê tanta heresia entrando aqui porque a gente não sabe realmente o que é uma declaração de fé cristã, o que é o cristianismo. Como eu disse, na igreja primitiva, logo quando quando Paulo começa a correr, a pregar o evangelho, as igrejas a nascerem, o que acontece? Eles começam a dizer que os mortos não ressuscitavam. E Paulo vira para eles: por que então que vocês pregam Cristo? Vocês são cristãos mesmo? Porque se vocês são cristãos, vocês estão pregando contrário ao que é verdadeiramente a palavra. Quando cristão, que as pessoas falam que são cristãos, mas querem colocar outra interpretação em cima do texto de Gênesis, em cima do texto de Apocalipse, querem fazer tudo totalmente diferente e distorcer a palavra de Deus. Sendo que o cristianismo é fundado no quê? Na palavra que Deus deixou. No testamento que foi deixado. Então não adianta a gente querer moldar o jeito de ser cristão. A palavra diz o que é o cristianismo, o que é a nossa regra de fé. Não adianta a gente querer diminuir Jesus Cristo, a gente querer diminuir o Espírito Santo, não. É Deus, pronto, e acabou. A palavra fala que Deus veio à terra, Jesus veio à terra, 100% homem, 100% Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Romanos 5, verso 12. Romanos 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Por um homem entrou o pecado, por um também entrou a justificação, pelo Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus é quem nos justifica. E a nossa confissão de fé é que nós não somos realmente dignos de alcançar a justiça. Foi Jesus Cristo que alcançou essa justiça por nós. Nós não somos justificados pelas nossas obras, pela nossa bondade, pelo nosso coração bonzinho, não. Nós somos justificados por Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para justificar a nós. Amém? Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, o Salvador de todo homem, concebido, santo, nascido da Virgem Maria,
verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Lucas 1, 26, 35. Vamos dizer, Lucas capítulo 1, do verso 26 ao 35. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, do verso 26 ao 35. Uma coisa que eu vejo que é do ser humano é de sempre querer facilitar as coisas para si. Quando a gente vê falar da Bíblia, é muito mais fácil a gente começar a tentar explicar coisas naturais na Bíblia do que aceitar a espiritualidade de Deus. É como eu falo do pecado, é muito mais fácil você achar que você vai subir pecando de qualquer maneira do que você lutar, como a Bíblia diz, que aquele que é santo, ele vive se santificando. É muito mais fácil a gente aceitar, não, uma vez salvo, salvo para sempre, do que você buscar todo dia a santidade, entendeu? Você todo dia lutar contra si próprio. É muito mais fácil para o ser humano arrumar a sua interpretação por uma coisa que ele não entendeu, do que ele aceitar que ele não é dominador ainda das coisas, que ele não entende 100% a Bíblia, que ele precisa estudar cada dia mais e mais para entender um pouquinho desse Deus infinito, que a capacidade de Deus é infinita e nós somos limitados até a nossa vida, no máximo 120 anos, nós somos limitados. Deus é ilimitado e eterno. Quando Jesus vem, por que fala que Jesus não precisaria ser mais outra vez ter outro sacrifício? Porque Jesus não morreu, Jesus ressuscitou, Jesus não está morto. O trono de Deus é eterno, o sacerdócio de Cristo é eterno. O sacerdote antigo, ele morria e tinha que vir outro no seu lugar. Cristo não, Cristo morreu e ressuscitou e ele é sacerdote eterno. Nós somos passageiros, Deus é eterno. Lucas 1, do 26 ao 35. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado a Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E respondeu o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti. Então, 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondeu o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Em várias traduções você vai ver também falar que Jesus seria chamado Emanuel, que diria ser Deus conosco. Aqui a palavra nossa declaração de fé aqui, ela diz sim, Jesus, ele veio de uma virgem, sim, de uma virgem deu à luz, como diz em Isaías, vai encontrar assim em Isaías 7,14, Isaías 7,
verso 14. Olha aqui, ó. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o nome Emanuel. Isso aqui explica um pouco para vocês entenderem o que é Trindade, por que Jesus é Deus. Isso significaria Deus conosco. A palavra a gente vai entender que Deus, a palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Não poderia ser adorado um homem. Se nós cremos que nós temos vários deuses, nós então estamos todo errado com a Bíblia. A nossa declaração de fé cristã, ela declara assim que Deus, Jesus é Deus. Caso contrário, se você acreditar que não é Deus, você não está fazendo a Bíblia, porque os judeus queriam apedrejar Jesus porque ele se fez igual a Deus. Isso foi um dos motivos que os judeus queriam apedrejar Jesus, porque Jesus se fazia igual a Deus e eles não aceitavam Jesus como Deus, sendo que a própria palavra em Isaías já dizia que ele seria chamado Emanuel, traduzido seria Deus conosco. Aqui a nossa fé cristã sim diz que uma virgem deu uma luz, loucura para o mundo, mas para nós coisa mais normal possível, que a gente conhecemos o poder de Deus. Quando a gente fala de muita heresia, que a gente vai falar, que a aula está quase terminando, a gente vai falar sobre um pouco isso mais para frente. Hoje a gente vê pastores dizendo que Deus, que Jesus não opera mais em nós aqueles milagres que ele operava lá antes. A própria Bíblia diz que Deus é o mesmo, e Deus não mudou, ele é sempre o mesmo. Como que Deus não opera mais os milagres? Sabe o que é? O homem vive transformando a Bíblia pelo seu... porque hoje eu não consigo me santificar como eu deveria, porque talvez a igreja não quer, também não vem para buscar os milagres. Por causa dos nossos defeitos, nós dizemos que Deus mudou. É mais fácil você mudar, querer arrumar uma interpretação pela sua fraqueza, do que você aceitar o seu erro. Você aceitar que se hoje os milagres não estão acontecendo igual Pedro, que andava e aí ia curando naquela igreja primitiva, as pessoas se deitavam para ver a sombra de Cristo, a sombra de Pedro curar as pessoas. É mais fácil hoje você dizer que Jesus não opera mais esses milagres, que o Espírito Santo não opera mais esses milagres, do que você se santificar para Deus operar os milagres em você. É muito mais fácil você falar que Deus não está fazendo mais, que Deus não está agindo mais, do que você se santificar, do que nós nos santificar para que Deus age em nós, para que nós sermos santos de verdade, como Pedro, que buscava realmente a face de Deus e era cheio do Espírito Santo. É mais fácil dar desculpa hoje, porque o século é difícil, porque as coisas é difícil, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer aquilo, do que eu realmente procurar e ver que Jesus não mudou, que ele pode operar todos os sinais ainda hoje. Basta eu consertar minha vida. Ele não mudou, né? O que mudou foi a adoração, né? A forma, nós e não buscamos a Deus verdadeiramente. Retrato disso. Amém? Pode falar. O fato de cura eram os seguidores de Jesus que faziam essas curas e esses milagres, ou eram os apóstolos somente? Todos. Você pode olhar que não é só os apóstolos que faziam dom de cura, não. Você vê sendo manifestado passado. Quando Pedro chegava, você via lá que Pedro e João, se eu não me engano é Pedro e João, ele é enviado para orar, para que o Espírito Santo descesse sobre algumas pessoas que não tinham recebido. Tem um texto, né, que relata lá que o gentio, né, orou, expulsou o demônio, e os apóstolos ficaram nervosos com ele, porque ele não tinha esse direito, né? Jesus fala, né? É dada toda a autoridade, né, sobre qualquer um aquele que me tocar. Então, todos podem fazer. A palavra de Deus fala assim, que ninguém dirá que vamos e conhecemos o Senhor, porque Deus se fará conhecido de todos. O Espírito Santo é para todos. Todos que quiserem comunhão de Deus, eles podem receber o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que opera esses milagres conforme o dom que ele dá a cada um. O que acontece é o seguinte, será que nós hoje somos cheios do Espírito Santo como aqueles apóstolos foram? Será que nós temos uma vida dedicada a Deus como aquelas pessoas tinham uma vida dedicada a Deus? Então por isso que eu falo, é muito mais fácil um camarada que chegou num status de pastor,
né? Porque o cara é pastor, né? E eles perguntam, mas pastor, por que você ora e você não cura mais? É muito mais fácil ele colocar a culpa em Jesus do que ele falar assim, não, eu não sou, não há dom de cura em mim, eu não tenho cura, não está sendo curado porque eu estou fraco. Porque eu não tenho buscado a Deus como eu devo buscar. Eu não sou aquele servo de Deus como eu deveria ser. Então é muito mais fácil jogar a culpa para Jesus do que encontrar com nós. Então é muito mais fácil encontrar uma interpretação da Bíblia que faz você, a vida sua, do jeito que ela está. Uma interpretação sua que te leva para o céu do que você encarar a interpretação verdadeira que Jesus disse. Que o céu é difícil, que o caminho é estreito. O homem procura sempre facilitar o seu caminho. Não adianta a gente tentar burlar a Bíblia. A Bíblia, ela é perfeita. A Escritura, ela é santa. E ela é autoridade sobre a nossa vida. Não adianta a gente querer tirar uma interpretação, a gente colocar a nossa fraqueza. Não, a gente tem que brigar contra a nossa fraqueza. A gente tem que aceitar o senhorio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos justificará e nos transformará a nossa vida. A nossa declaração de fé é sim, entendeu? Verdadeira. E a gente cremos sim, quando somos cristãos, que Jesus veio de uma virgem, que Ele continua o mesmo, que Ele é Deus. Essa é a nossa declaração de fé cristã. Nós cremos que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia e apareceu pessoalmente aos seus discípulos. Sim, nós cremos que um homem veio nessa terra 100% homem, 100% Deus, sofreu tudo que nós poderíamos sofrer, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Uma coisa que é loucura para o mundo, falar que um homem ressuscitou. Tem gente que fala que é cristão e nem nunca parou para raciocinar no que isso diz. A ressurreição de um morto. A gente tem que entender, nós sim, cremos ainda sim, que Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou e foi visto sim. Conta-se em Coríntios 15, do 1 ao 4. 1 Coríntios 15, versículo 1 ao 4. Do verso 1 ao 4. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 4. Diz assim, ó: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado. Ou seja, não adianta mudar o evangelho que foi anunciado, não. O evangelho já foi anunciado e nós temos que seguir como é anunciado na Bíblia. Não adianta a gente tentar burlar isso aqui. Por isso que Paulo diz, pelo qual também sois salvos, se, tem um porém aqui, ó, se o tiverdes tal como vou tenho anunciado, ou seja, permaneça, se não é que crestes em vão. Porque, primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. A Bíblia que diz, Jesus Cristo ressuscitou, foi visto pelos seus apóstolos, foi visto por muitas pessoas, mas Jesus Cristo só foi visto pelos seus. Pelo que a gente vê na Bíblia aqui, a gente não vê Jesus Cristo se apresentando para provar para o mundo que Ele existe, não. Deus não vai para o mundo abrir poder e fogo no meio do mundo para provar que Ele existe, não. Ele já deu seu Filho, Ele já está enviando seus profetas para pregar o Evangelho. Cabe ao ser humano buscar ao Senhor Jesus. Por isso que o mundo não conhece a Deus, porque o mundo não procura a Deus. Como a gente fala do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele habita em quem aceita Deus e quem busca Ele, quem busca o Senhor Jesus. E esse sim, pode sim operar sinais e maravilhas de acordo com o que o Espírito Santo lhe concede.
Tem pessoas que falam que o Espírito Santo é um poder. Já viu algum poder, alguma energia ter vontade? O Espírito Santo lhe concede a você conforme Ele quer. Conforme Ele vê, Ele concede a você. Já viu alguma força ter vontade? Ter esse poder? Nós cremos na ascensão do Senhor Jesus aos céus, sua exaltação e em sua segunda vinda pessoal, literal e em corpo para a sua igreja. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo foi e Ele vai voltar. O perigo é que nós estamos vivendo, a gente vê muito tempo na igreja, a gente viver como se Jesus não fosse voltar. Enquanto a igreja primitiva vivia sempre achando que Jesus já ia voltar nessa época, eu vejo os cristãos achando que eles vão morrer primeiro e depois eles vão ver Jesus. Porque ninguém está vivendo a vida acreditando que Jesus pode voltar amanhã. Mas Paulo escreve, né, que nem todos morrerão, né? Porque vão ter alguns que vão estar vivos quando Jesus voltar, porque Jesus vai voltar. Agora a questão é que o que as pessoas estão acreditando? Será que você acredita que hoje, até antes do culto, o Senhor Jesus pode te levar? Você veio preparado para Jesus poder te levar? Você, antes de você fazer aquele almoço, você ainda está preocupado na comida que você vai fazer ou no ramo que você vai bater? Eu creio no arrebatamento. A gente tem que viver preparado. Jesus disse, será que quando eu voltar vai ter fé? Quando o Filho do Homem vir, vai ter fé na terra? Porque o problema é a gente falar que a gente cremos no Senhor Jesus e que Ele voltará, a gente cremos. Mas o problema assim, será que a gente estamos esperando realmente que Ele vai ter essa volta com nós em vida? Porque muitas das vezes a gente vive achando que vai ter um amanhã, um depois do amanhã e aquela coisa, e a gente começa a preocupar. Conta de luz, conta de água, casa, carne, lá. E a gente esquece. Se Jesus voltar, a gente tem que estar preparado, porque se ele voltar, esses boletos vai ficar tudo aí. Se você construir a casa mais bonita do mundo, ela vai ficar. Até as roupas. Se você quiser ficar na casa, aí é um problema. Se você olhar para se Jesus estiver vindo para te buscar e você estiver olhando, não, mas eu não posso deixar minha casa aí, se enrolou. E não adianta. A gente tem que estar preparado. Se nós realmente temos essa declaração de fé, se nós olhamos para o mundo, apontamos na cara de cada um lá fora, dizendo, se prepara, porque o meu Deus vai voltar para me buscar. O meu Deus vai voltar, nós também temos que nos preparar. Senão nós vamos avisar as pessoas e nós mesmos não nos preparamos. É como falava na Bíblia naquele tempo, quando o atalaia ele vinha, que vinha um exército contra aquela guerra, que o atalaia gritava o povo se preparar para a guerra, para que todo mundo pegasse a espada e se preparasse já para a guerra. Mas imagina um atalaia que viu, que gritou, e o povo se preparou e ele ficou lá, de costa para o muro, para levar a flechada. Assim talvez pode sermos nós. Se nós pregarmos, fazemos essa declaração de fé, que nós esperamos a Cristo sem nós não realmente estarmos esperando. João 14, 2 e 3. Evangelho segundo João, capítulo 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for a vós preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também. E a prova, que é uma coisa que prova a nossa declaração de fé que Jesus vai voltar. Isso é fé, ele não voltou ainda. É uma declaração de fé. Nós cremos que ele vai voltar, que ele foi para preparar moradas para nós irmos com ele. Isso é uma declaração de fé.
Nós cremos na salvação dos pecados pela graça de Deus, através do arrependimento e da fé na perfeita e suficiente obra de cruz do Calvário, pela qual nós obtivemos a remissão dos pecados. Uma coisa que é pregada em várias religiões, que é diferente de nós. Religiões lá fora, elas pregam que é as obras que vão salvar. Tem religião que fala que você tem que ser bonzinho, você tem que dar alimento aos pobres. Isso daí, se você olhar na Bíblia, é uma religião pura, vamos supor. Só que ela é incapaz de te levar ao céu, ela é incapaz de fazer você se arrepender dos seus pecados, ela é incapaz de você mudar a sua vida. Não é porque você foi lá, porque muita gente faz isso até por egoísmo, para se aparecer. Hoje em dia, né, vou dar uma cesta básica, vou tirar aqui uma foto que eu estou dando uma cesta básica para o povo ficar falando na internet, não, como é que esse cara é gente boa, olha como é que faz, isso é igual televisão. Por que a televisão não dá dinheiro para todo mundo? A televisão só dá dinheiro porque que dá audiência a ela. E ela vai lá transformar a casa de alguém para dar audiência. Nunca é pelo coração puro. Mas essas obras não são capazes de nos levar ao céu. Você pode ser o camarada mais bonzinho dessa terra. Dar seu dinheiro todo aos pobres. Viver para ajudar as pessoas. Se você não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você não vai morar no céu. A obra de Jesus no Calvário, ela é suficiente para te levar para o céu. Tem pessoas que pregam que a obra de Jesus não foi suficiente, que ainda é preciso fazer isso, aquela coisa. Mentira! A obra de Jesus no Calvário, ela foi suficiente, completada. Jesus te ofereceu como sacerdote e como cordeiro para poder nos lavar. E se ofereceu a si mesmo, para que hoje o sangue de Cristo nos purifique de todo o pecado. A obra de Jesus, ela é 100%. Nós não batemos no mundo e falamos, eu vou para o céu porque eu sou crente, porque eu sou perfeito. Nós batemos no peito e falamos assim, eu aceitei o sacrifício de Jesus na cruz pela minha vida. Eu aceitei esse Jesus. Isso é uma declaração de fé. Não, eu sou perfeito, você é pecador, você vai para o inferno. Não, eu aceitei Jesus Cristo. Por isso eu creio que eu vou morar no céu. Você só aceita Deus. Eu tenho a minha fé que eu vou morar no céu. Enquanto assim, Efésios 2, verso 8 e 9. Eu vou ler para finalizar a aula. Efésios 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem de obras. As obras que você tem, como eu posso explicar para vocês? As obras do Espírito que você tem em sua vida, é apenas um reflexo do Espírito Santo de Deus que está na sua vida, que está te regenerando, que está transformando a sua vida. É reflexo. Não é pelas obras que você se tornou bonzinho. Isso é regeneração do Espírito Santo. Não é isso que vai salvar você. O que vai salvar você é o sacrifício de Jesus. Não são pelas obras, para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Porque ninguém depois de ter pecado pode se gloriar diante de Deus. E todos nós pecamos, todos nós fomos destituídos da graça de Deus. E só somos salvos por Jesus Cristo. Isso é uma declaração de fé. Eu não sou salvo pelas minhas obras. O que você vê de bonzinho na minha vida é um reflexo da regeneração que o Espírito Santo tem feito na minha vida. Nem vem de mim, é um dom de Deus que está me regenerando e que está me fazendo mais forte, está me moldando a forma para me voltar a ser a imagem do Pai. É o Espírito Santo agindo em mim que faz essas obras. Não é nem minha obra, para que ninguém se glorie diante de Deus. Só Jesus pode nos salvar. Amém? Vamos orar? Semana que vem, quem vai estar ministrando a aula, se for da vontade de Deus, é a Andréia. O que acontece se fazendo isso? Eu vou interromper uma lição, para nós termos o hábito de lembrar, porque eu acredito o seguinte, eu acredito que tem gente que vem aqui quarta-feira e não sabe o que o pastor pregou na quarta. A gente tem que fazer um exercício para que o nosso cérebro comece a captar e a lembrar das coisas. Por isso eu vou estar sempre fazendo essas pausas no meio da lição,
para que nosso cérebro costume a lembrar das coisas que foram passadas atrás. Amém? Vamos orar então? Senhor meu Deus e meu Pai, essa é a tua palavra e é a vontade do Senhor.